Hi, gorgeous. I'm teacher Luciana Almeida. E com o meu método, você vai sim ser confiante para falar inglês. E pega lápis, pega papel. A segunda prática é que você vai testar situações variadas. Situações variadas, certo? Como assim situações variadas? Você vai se expor, você vai se colocar em situações variadas. Com essa amiga, em outros momentos. Você, por exemplo, vai fazer uma lista de temas que são do seu interesse e você vai começar a pesquisar sobre esses temas em inglês. Então, digamos, por exemplo, que você gosta muito de maquiagem. Maquiagem não é o meu forte. Então, eu sei o básico, inclusive em português, meu vocabulário é muito limitado, né, em relação à maquiagem. Mas digamos que você goste muito de maquiagem, você vai começar a pesquisar sobre esse assunto em inglês. Makeup. Digamos que você goste muito, talvez assim como eu, de viajar. Você está sempre planejando a próxima viagem? Eu sou mais ou menos assim. Eu faço lista e eu pesquiso e eu vejo lugares para ir, o que fazer naquele local. Então, você vai pesquisar em inglês. Você gosta. Ah, minhas alunas são super criativas, né? Eu já preparei aula de tudo que é assunto que você possa imaginar. E aí eu vou lançar um desafio. Qual um assunto que é do seu interesse? Qual é um assunto? Seja bem criativa, tá? Coloca aí nos comentários. Qual um assunto que é do seu interesse? Que você gosta, que você tem muita curiosidade, que você adora pesquisar, que você adora ler, adora saber mais a respeito, tá? Coloca aí. Pode escrever em português, pode escrever em inglês, você que sabe. Mas minhas alunas, por exemplo, já me pediram aula sobre capitalismo consciente. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Eu achei o máximo. Ah, já teve aula sobre cerveja. Temos uma mestra cervejeira aqui no chat. Pois é, já tivemos uma aula sobre cerveja. E essa aula de cerveja, ela foi assim, eu adorei ter preparado. Ah, sim, já tive aula sobre vinho. Não tive ainda exatamente sobre sparkling wine. Sparkling wine, que é espumante, né? Mas já tem aula sobre vinho. Aqui, política teve uma aula que eu preparei e que é sobre Women in Politics. Women in Politics. Sobre futebol, eu acho que eu já tive, sim, eu já preparei sim, uma aula sobre futebol. Ah, sim, nossa, eu tenho uma aula que é, deixa eu ver se eu me lembro exatamente o título, mas assim, Working as a Nurse. Working as a Nurse. Porque eu tive uma aluna que ela namorava um americano e ela queria, e é enfermeira, e ela queria ir morar nos Estados Unidos. E eu tive uma aula, Working as a Nurse. Tem uma outra aula que é sobre o que fazer, assim, como alas de um hospital, né? Going to a Hospital é o nome da aula. E tem uma outra que é liderança em hospitais. Eu não me lembro agora o título, eu acho que é management, é o cargo de gestão. Eu tive um aluno que ele é diretor de hospital, então ele me pediu essa aula. Mas tem, esses são os que eu lembro agora, né? Porque também tem, por exemplo, falando sobre FAPA, que é uma síndrome, não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar, e foi uma mãe que ela me pediu para fazer uma aula sobre isso, e depois, ele é PFAPA, mas não se pronuncia o primeiro P. E depois da aula,
ela percebeu que realmente a filha dela tem essa síndrome. Então, foi algo que realmente me chamou bastante atenção nessa aula específica. E eu sempre realmente tomo muito cuidado, assim, de onde que eu procuro as fontes, sabe? Então, foi interessante isso. Bom, mas minhas alunas são extremamente criativas. Eu já dei aula sobre incêndios em florestas, incêndios florestais, sobre comida turca, sobre mitologia grega, já tive essa aula também. E eu acho que ela também foi repaginada. Sobre peregrinação, tem uma aula que é Going to Santiago de Compostela. Se não me engano, esse é o título da aula, que é falando especificamente sobre o caminho de Santiago de Compostela. Mas eu sei que não tem só esse. Eu sei que no Brasil também tem para Aparecida, né? Ah, sim, eu tive aula, Petrônio, foi mesmo, Progressive Rock. Foi mesmo, nossa, e foi interessante. E então, qual é o exercício dessa prática? Qual é o exercício que você vai fazer para se colocar em situações variadas, tá? Você vai ler um texto sobre um desses assuntos que você fez uma lista, certo? De assuntos que você tem interesse. Então, você vai ler um texto, só um, em inglês, né, gente? Você vai ler um texto. Você vai assistir a um vídeo que tenha até 10 minutos sobre esse tema. Então, por exemplo, digamos que você tenha, você quer saber mais, você tem muito interesse em violão. Então, você vai ler um texto sobre violão, você vai assistir a um vídeo sobre violão, de até 10 minutos, e você vai mandar um áudio para sua amiga, que você combinou, lembra? Que eu falei da primeira prática? Você vai mandar um áudio para ela dizendo assim, amiga, você não faz ideia. Eu descobri isso, isso e isso. Se você quiser, você pode mandar o áudio em inglês. Se você quiser, você pode mandar em português. Mas tente pelo menos mandar alguma coisa em inglês, sabe? Mesmo que você não consiga dar tantos detalhes ainda, mas tente mandar o áudio em inglês, tá bom? Aí você vai dizer quais foram as suas impressões, o que você mais gostou naquele assunto, o que você descobriu, uma curiosidade. E se for um assunto que ela também gosta, aí a conversa vai render. Aí vai ser uma beleza, vai render mesmo.